Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. O versículo é o versículo 1. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26, versículo 1. Vamos lá, está escrito assim, ó. Em todo o povo tomou a Uzias, que era da idade de 16 anos, e fez em lugar de Amazias seu pai. Este edificou a Elate, restituiu a Judá, depois que o rei adormeceu com seus pais. Era Uzias, da idade de 16 anos, quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. E era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém. E fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo que fizera Amazias seu pai. 5. Porque deu-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, o que Deus fez com ele, pessoal? Amém? Vamos ler novamente o 5? Porque deu-se a buscar a Deus, nos dias de Zacarias, sábio nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, Deus fez o quê? Prosperar. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 10, 22, que prosperidade é um dom de quem? De Deus. Esse rapaz, ele começou a buscar Deus. E a Bíblia diz que ele prosperou. Quer dizer, não consigo, pastor, mas eu estou trabalhando dia e noite. Maravilha. Eu fiz faculdade. Glória a Deus pela sua vida. Pastor, eu tenho um bom empreendimento. Glória a Deus. Eu sou esforçado. Mas se não tiver a bênção, não adianta. Olha o Salmo 127, no versículo 1. O que a Bíblia fala? Eu cito muito nos meus cultos esses salmos. Ó, se o Senhor não o quê, irmão? Eu não entendo. Eu trabalho, eu me esforço, eu me formei, um exemplo. Eu trabalho, pastor, eu acordo, eu saio para trabalhar, está de madrugada. Eu chego e já está escuro, mas eu não vejo resultado. Se o Senhor não edificar a casa. Em vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, pode passar para mim. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Versículo 2 agora. Inútil vos será levantar de madrugada e repousar à tarde. A Bíblia diz que não vai ter poder. O que é o inútil? A pessoa faz, mas não vê resultado. Uzias foi diferente. Ele começou a reinar, o que ele fez? Ele buscou a Deus. E ali Deus fez ele o quê? Prosperar. Ele buscou o Senhor. Será que eu estou buscando a Deus? Aí eu vou para a mensagem. Como é que se busca a Deus? Você quer ver? Vamos voltar lá. 2 Crônicas 26, 5. Volta comigo, por favor. Porque deu-se a buscar a Deus no dia de Zacarias, sabe, nas visões de Deus, e nos dias em que buscou o Senhor, Deus, o fez prosperar. Quer dizer, isso. Como é que se busca a Deus? Ah, pastor, eu dobro meus joelhos, eu faço a minha oração e busquei a Deus. Não, é verdade, mas não é só isso não. Como é que se busca a Deus? Eu venho para a igreja domingo de manhã, eu estou aqui, pastor, eu estou aqui. Amém, glória, mas não é só isso não. Olha como se busca a Deus. O apóstolo Paulo ensinou para nós através do Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, o versículo é o 17. O que Paulo ensina para nós sobre buscar a Deus através do Espírito Santo? 1 Tessalonicenses 5,19. Perdão, 5,17, desculpa. Olha aqui, já está no telão. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem... Amém? Então, como é que eu busco a Deus? Primeiro, orando. Se eu não tenho uma vida de oração, eu não vou encontrar Deus. Se eu não tenho uma vida de comunhão com Deus, eu não vou buscar. Ah, mas eu sou da igreja, pastor, mas eu vou na igreja A, igreja B. Amém, glória a Deus. Mas Paulo diz, isso aqui, foi o Espírito Santo que mandou Paulo escrever. Orai sem o quê? Cessar. Qual é a minha vida de oração? Qual é a hora que eu entro no quarto, fecho a porta e falo com Deus? Mas falo mesmo, abro o meu coração para o Senhor. Não tem essa hora, pastor. Eu não vou encontrar Deus. Você quer ver mais um exemplo? É Marcos 1,35. Olha o que Jesus falou aqui para nós. Marcos 1,35. O exemplo de quem busca Deus. Marcos, capítulo 1, no versículo 35. Marcos 1,35. Isso, já está aí. Está escrito assim, E levantando-se de manhã, muito cedo, estando ainda escuro, quer dizer, de madrugada, né? Estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali fazia o quê? O
Mas quem que levantou tão cedo assim? Jesus. Se você ler, você vai ver, ele tinha acabado de curar a sogra de Pedro. Ele entrou na casa da sogra de Pedro, a sogra dele estava queimando de febre, ardendo de febre. Alguém falou, Jesus, minha sogra está com febre. Jesus foi lá, colocou as mãos, expulsou a febre saiu, aquela mulher se levantou e começou a servir. Só que muitos doentes, sabendo disso, foram lá para onde Jesus estava. Jesus curou muitos doentes. Aí o que acontece? Acabou aquele culto, acabou a cura. Ele vai para um lugar deserto, de madrugada ainda escuro, ele se levantou e fazia o quê? Orava. Se Jesus precisou orar, imagine eu e você. Não é verdade? Se ele que era o Filho de Deus, se ele que era o Deus Todo-Poderoso, ele orou, imagine nós. Quer dizer, não se busca a Deus se não orar, irmão. Aqui ainda, agora você está em Marcos, depois de Marcos é Lucas. Lucas 5,16. Ó, Lucas capítulo 5, no versículo 16. Jesus ainda ensina mais uma lição aqui. Lucas 5,16. Olha aqui. Porém, ele retirava-se para os desertos e ali orava. Jesus acabou de curar um leproso. O que ele fez? Ele foi lá para o deserto e orava. Então, eu não vou conseguir buscar a Deus se eu não orar. O que nós fizemos agora, antes do louvor? Nós não oramos? A Júlia não começou aqui orando com vocês? Quer dizer, o que é isso? É buscar o quê? O Senhor. Aí entra aquela palavra, os que buscam o Senhor, de nada tem falta. Então eu tenho que buscar. Porque, pastor, por que já não começa o culto com a palavra? Por que a gente não chega aqui, já abre a Bíblia, já prega logo e a gente vai embora? Não, não é assim. Primeiro eu tenho que me aquecer, é um louvor, é uma oração, é uma preparação. Para quando eu ouvir a palavra, o meu coração seja uma terra boa, onde a semente venha cair e venha dar o quê? Venha dar fruto. Então, como é que se busca a Deus? Primeiro, em oração. Amém, igreja? Uzias buscava a Deus. Mas como é que se busca a Deus? Vamos lá. O João 5,39. Vamos lá. João 5,39. Ainda fala mais de buscar a Deus. João 5,39. Olha o que o Senhor Jesus fala. Examinai as Escrituras, porque vós cuidai de ter nelas a vida eterna, e que são elas que testificam da onde? De mim. Então o que acontece? Como é que eu busco a Deus? Examinando o quê? As Escrituras. A Bíblia diz no livro de Osés, o meu povo foi destruído por falta de quê? Conhecimento. Quer dizer, a pessoa não conhece a palavra. Quando vem uma luta, uma dificuldade, a pessoa se desespera. A pessoa perde a paz, não consegue mais trabalhar, não consegue mais pregar, não consegue mais louvar, não consegue mais viver. Mas por quê, pastor? Porque não conhece as Escrituras. A Bíblia diz, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Jesus diz, eu venci o mundo. Mas às vezes, nós não. Vamos lá. Examinai as Escrituras, porque vos cuidais de nela ter a vida eterna, e são elas que testificam da onde? De mim, irmão. Quer dizer, você conhece a Escritura, você respeita a palavra. Veio uma luta, uma porta se fecha. Oh, eu fiquei desesperado. Não vou ficar desesperado, porque se fechou uma porta pequena, Deus vai abrir uma porta maior. Quer dizer, eu conheço o quê? As Escrituras. Eu sei que da Escritura, ainda falando essa parte, Mateus 22, 29. Olha o que Jesus fala sobre isso aqui. Mateus capítulo 22, no versículo 29. Ó, Jesus, porém, respondendo, disse, errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Quer dizer, a pessoa não conhece o poder de Deus. Pastor, a luta se levantou. Sim, a batalha se levantou, mas o meu Deus nas alturas é maior. Amém? Quer dizer, essa pessoa, mas por que ela conhece o poder de Deus? Porque ela sabe que Deus é com ela. Ela sabe que, ainda que a luta chegue, ainda que a dificuldade chegue, a pessoa sabe que o Senhor vai fazer o grande milagre. Mas se eu não examinar as Escrituras, se eu não ler a Bíblia, o que o Senhor falou para Josué? Josué, medita nessa palavra de dia e de noite, para fazer conforme tudo que está escrito. Não vai para a direita nem para a esquerda, não. Porque aonde você for, eu vou te prosperar. Aonde você pôr a planta dos pés, eu vou te abençoar. E Josué meditou. É o que nós temos que meditar na palavra. Por que Davi não teve medo do gigante? Porque Davi sabia que Deus era com ele.
Por que Davi não teve medo de Golias? Davi sabia, eu não vou morrer agora. Por quê? Porque eu tenho um trono, eu não sou rei ainda. E quando Samuel entrou na casa do meu pai, de Jessé, para me ungir, Samuel falou que eu ia ser rei de Israel, eu não sou rei ainda. Você acha que esse gigante vai me matar? Se o gigante me matar, cadê a palavra de Deus? Acho que é o Salmo 118 que Davi fala isso, quer ver? Olha os Salmos aqui, 118. Salmos, meio da Bíblia, 118. Davi sabia da palavra de Deus. Salmo 118. Isso, Salmo 118, pessoal, o versículo 6. Olha porque, como que Davi tinha certeza que Deus era com ele. Salmo 118, versículo 6. Ó, o Senhor está comigo, não temerei o que possa me fazer o homem. Amém? Quer dizer, o Senhor está com quem? Deus está com você. Quer dizer, o Senhor está comigo. Eu não vou temer o que Golias pode me fazer. Eu não vou temer o que os filisteus, que era o inimigo, pode fazer. Davi, os filisteus querem te matar. Golias vai te matar. Não, o Senhor está comigo. Eu não vou temer. Mas Davi fala mais, no versículo 7. O Senhor está comigo e entre aqueles que me ajudam. Diga glória a Deus. Pode perceber, todas as pessoas que ajudaram Davi, teve vitória. Depois você pega lá, o Jonathan, o filho de Saul, ajudou Davi, teve vitória. Claro que depois passou uma luta, mas teve vitória. Se você pegar, a Bíblia diz que Davi teve muitos valentes. Se você pegar os valentes de Davi, o Davi matou leão, os valentes de Davi matavam leão. Se você pegar os valentes de Davi, eles iam para cima do inimigo e vencia. Por quê? Davi diz, Deus está comigo e entre aqueles que me ajudam. Mas Davi fala mais, Salmo 118 agora, vamos lá, Salmo 118, versículo 17, guarde isso aí para você. Salmo 118, 17, ó, não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Aleluia. Amém? Acabou. Ó Davi, Golias vai te matar. Ah, agora você morre. O cara tem quase 3 metros, bem armado, você não tem nada. Não, não morrerei, eu viverei e contarei as obras do Senhor. Qual é o problema que está na tua vida? Qual é a luta que veio para você? Pastor, essa luta veio para matar. Essa luta veio para me enterrar. Como veio na vida de Daniel. Preguei sexta-feira. A cova dos leões apareceu. A cova dos leões era algo, não era para alejar Daniel. Não era para deixar Daniel mais pobre. Era para matar Daniel. A cova dos leões era para matar. Mas Daniel morreu na cova dos leões? Porque Deus era com ele. Aprenda a falar isso. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Vamos lá, Isaías 38, teve um homem que viveu isso, vamos lá, Isaías capítulo 38, não morrerei, mas eu viverei. Isaías capítulo 38, vamos lá, versículo 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal, e veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e diz, assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás, e o que, irmão? Olha 2, ó. Então Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor e disse, ah, Senhor, lembra-te, peço, andei diante de ti, e em verdade, com coração perfeito, fiz o que era reto aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Então veio a palavra do Senhor a Isaías dizendo, vai, diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Livrar-te-ei da mão do rei da Síria, a ti e esta cidade. E eu defenderei essa cidade. E isso te será por sinal da parte do Senhor, como sinal de que o Senhor cumprirá essa palavra que fez o quê? Quer dizer, o que acontece? O Isaías entrou na cadeia, ele deu uma sentença. Isaías, essa doença é muito grave e você coloca a casa de ordem, você vai morrer. Ele aceitou aquela palavra? Não, irmão. O que ele fez? Ele virou o rosto para a parede e orou. Ele foi para a parede aqui, ó, e orou ao Senhor. Senhor, lembra. Mas para que essa oração? Isaías 43, 26. Quer ver? Isaías 43, 26. Vamos lá. Ó, o que o Senhor fala aqui no livro do profeta Isaías? Isaías 43, ó. Procura, lembra-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa o quê? Foi o que o Ezequias fez.
Ezequias, essa doença de morte, essa doença vai te matar, acabou. Ah, peraí, tá bom, Isaías, pode ir embora que eu sei o que eu vou fazer. Ele foi para a parede e ele usou Isaías 43, 26. Ô Senhor, lembra, eu andei contigo? Lembra que eu fiz o que era reto aos teus olhos? O próprio Isaías escreveu essa palavra, Isaías 43, 26. Ó, lembra-me, entremos em juízo juntamente. Apresenta as tuas razões para que eu possa o quê? Justificar. Sabe o que Ezequias está dizendo? O senhor lembra que eu andei contigo? O senhor lembra daquela oração que eu fiz? O senhor lembra daquele louvor que eu fiz, em outras palavras? O senhor lembra quando eu dobrei o joelho e chorei na tua frente? E começou. Quando ele terminou de orar, ele chorou. Ele reconheceu que tinha alguma falha nele. Naquela hora, Deus mandou Isaías, volta lá, avisa para Ezequias, eu não estou dando 15 anos, eu estou acrescentando. Eu não sei quantos anos você vai viver. Mas se você fizer uma oração diante de Deus, Deus pode acrescentar, além dos anos que você vai viver, mais 15 anos para a glória do Senhor. Foi o que o Ezequias fez? Não morrerei. O que Davi falou? Coloca aí de novo, não precisa você sair não, fica aqui que eu já vou voltar. Coloca o Salmo 118 para mim novamente. O que está escrito aí? Vamos lá, Salmo 118. Deixa eu só no monitor aí. O que o Davi falou? Salmo 118, versículo 17. Não morrerei, mas viverei e contarei o quê? Agora, peraí, o Ezequias não morreu, ele viveu, quer dizer, ele buscou o Senhor, ele se colocou diante de Deus. Agora, olha Isaías capítulo 38, no versículo 17. O que ele vai falar depois que ele foi curado? Isaías 38, 17, ó. E eis que para a minha paz eu estive em grande o quê? Quer dizer, alguém encontra, Ezequias, como que você está? Rapaz, minha saúde está maravilhosa. E a sua finança, Deus está prosperando. E a sua casa, e a sua família, maravilhosa. Ô Ezequias, você não tem problema não. Eu estou numa paz tremenda, mas para que eu possa gozar dessa paz, eu já estive em grande amargura. Então, às vezes, eu e você estamos passando uma grande luta, um grande problema. Só que essa grande luta vai trazer uma paz muito grande lá na frente. Amém? Quer dizer, eu não vou morrer, eu vou viver e eu contarei as obras de quem? É o que Ezequias está fazendo. Agora ele está contando as obras de Deus, agora ele está buscando as obras do Senhor. Ontem eu encontrei na sede um irmão, ele é levita, o nome dele é Iuri. O Iuri é levita, ele toca violão lá na Igreja da Graça de Heliópolis, um levita. Do meu tempo ele estava lá, aí continua lá, graças a Deus. Ontem eu encontrei ele na sede. O Iuri, ele teve uma dor no joelho e foi fazer um exame e o médico falou que estava com câncer no joelho. Eu lembro que a sogra dele me pediu oração ainda. Pastor, ora para o Iuri que ele está com câncer. Puxa vida, vamos orar. Aí o Iuri começou a fazer a quimioterapia. Perdeu todos os cabelos. Quer dizer, aquela luta que passa. Ele fez 3 quimioterapias. Ontem eu encontrei ele na sede. Forte, sorridente, meu irmão. Quando ele me viu, pastor, me deu um abraço, pastor, tudo bem, como o senhor está? Ele passou a mão na pastor, perdi todos os cabelos. Essa quimioterapia, essas coisas, mas deixa eu falar para o senhor, eu já estou curado. Mas você não operou? Não. Com 2 quimioterapias, o nódulo sumiu. Estou curado. Mas eu vou ter que fazer 5 ainda, porque é procedimento. Então eu tenho que fazer mais 3, tenho que fazer mais 2 agora, fez 3, eu tenho que fazer mais 2, mas o médico já me deu o diagnóstico, eu estou curado. Aí você que ele falou, pastor, pastor, nessa doença, meu pai se converteu. Aí ele falou para mim, mas Yuri, pastor, eu tirei uma lição disso. Hoje eu estou em paz, mas eu tive em grande amargura. Estou curado. Mas não vai fazer cirurgia? Não precisou não, pastor. O nódulo já apareceu. Irmão, o que está escrito lá? Vamos lá, volta lá. Eis que para a minha paz eu estive o quê, irmão? Então essa luta que você passa hoje vai te trazer uma paz muito grande amanhã. Deus é contigo. Amém? Então você não deve se desesperar. Quer dizer, não se desespere. Alguém falou, Ezequias, como você está, Ezequias? Eu estou bem, rapaz. Como que você está? Eu estou legal, mas eu estava chorando. Mas na hora do choro, ele foi o quê? Ele foi orar. Vamos voltar aí. Deixa eu voltar aqui. Isaías 30. Eis que para a minha paz estive em grande amargura. Tu, agora vamos lá, vírgula, tu, porém, tão amorosamente abraçaste o quê? Sabe o que o Ezequias está dizendo? Na hora que eu recebi uma sentença de morte, na hora que eu recebi a pior notícia da minha vida, eu senti Deus me abraçar. Eu senti que Deus colocou, eu senti que eu estava diante dos braços de Deus. No momento mais difícil da tua vida, o Senhor te abraçou. Porque tem momento que parece que nós estamos o quê? Sozinhos. Tem momento que parece, Daniel, você vai ser jogado na cova dos leões, vou morrer, não vai mandar morrer não, Daniel. Quando você chegar lá, o meu anjo já está lá.
Então vamos lá. Amorosamente abraçaste a minha alma, que não caiu na cova da corrupção, porque lançaste para trás das tuas costas todos os meus o quê? Pecados. Agora vamos para o 18, vamos lá. Porque não pode louvar-te na sepultura, nem a morte glorificar-te, nem esperarão na tua verdade os que descem a cova. Ezequiel está dizendo, não vou morrer agora. Eu não posso. Se eu morrer, eu não vou te louvar. Se eu morrer, eu não vou te adorar. Então eu vou viver para contar tuas obras. É o Salmo 118, versículo 7. É o que Ezequiel está fazendo, irmão. Coloca isso na tua vida. Deus, não vou morrer. Eu vou viver e eu vou contar tuas obras. Diga glória a Deus. É isso que você tem o quê? Que viver. Quer dizer, o Ezequias, ele buscou o Senhor. Eu não sei qual é o seu problema. Busque a Deus, irmão. Teu milagre está chegando. A bênção está chegando. Mas às vezes nós paramos de buscar a Deus. O Ezequias buscou a Deus que ele precisava de saúde. Buscou a Deus, Deus deu saúde. Uzias buscou a Deus que ele precisava prosperar. Ele prosperou. Qual é a sua necessidade? Busque a Deus. Os que buscam o Senhor de nada, o quê? Tem falta. Como é que eu busco a Deus? Orando, diga glória a Deus. Como é que eu busco a Deus? Examinando o quê? As Escrituras. Ezequias examinou. Por que ele chegou lá e virou o rosto para a parede e orou? Senhor, lembra? Senhor, lembra, eu andei contigo. Ele examinou, Isaías 43, 26. Lembra-me, entremos em juízo juntamente, apresenta as tuas razões para que eu possa o quê? Mas tem gente que não. Jesus falou em Mateus 22, tem muita gente perecendo porque não conhece o poder de Deus. Não conhece, não sabe que Deus é poderoso. Irmão, missionário pregou uma palavra ontem na sede muito séria, muito séria. Não desrespeite o Espírito Santo. A Bíblia não foi escrita por intermédio do Espírito Santo? Cada autor da Bíblia não teve a revelação do Espírito Santo? Então, quer dizer, se a Bíblia está escrito, não morrereis, mas vivereis, diga glória a Deus, para que eu conte as obras do... Não, pastor, eu vou morrer. Você está desrespeitando o Espírito Santo, irmão. Quando a Bíblia diz, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, aí eu chego e falo, não posso, para mim está difícil, para mim acabou tudo, você está desrespeitando o Espírito. Paulo diz, não entristeçais o Espírito, a ver nós entristeçamos. Porque o Espírito Santo fala, vai, eu sou contigo. O Espírito Santo, através da palavra, vamos lá, eu vou te dar a vitória. Eu não vou não, para mim acabou tudo. Eu estou desrespeitando o Espírito Santo. O missionário pregou ontem na sede, não desrespeite o Espírito Santo. A doença chegou, eu não aceito. Por quê? Eu respeito o Espírito Santo. O Espírito Santo escreveu através de Isaías capítulo 54. Eu fui curado pelas feridas de Jesus. Então eu não vou desrespeitar. Ah, pastor, eu vou passar dificuldade. Eu não vou. Ainda que venha a luta, o Senhor vai me sustentar de dia e de noite. Eu não vou desrespeitar, mas tem gente que desrespeita. Ele não crê na palavra, não acredita. Ah, pastor, eu estou com uma depressão, uma opressão, uma ansiedade. Você está desrespeitando o Espírito Santo. Por quê? A Bíblia diz que foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Amém? Ah, pastor, eu estou com medo. Ah, eu estou com medo que aconteceu isso e aquilo. Eu estou desrespeitando o Espírito Santo. Isaías 41, 10. Não temas que eu sou contigo, não te assombres que eu sou teu Deus. Não desrespeite o Espírito Santo. Enquanto Uzias estava respeitando o Espírito Santo, enquanto Uzias estava respeitando a presença de Deus, ele prosperou. Quando Ezequias respeitou a palavra, Ezequias, você vai morrer. Não vou morrer. Por quê? O Senhor diz, clama a mim, eu responderei. Eu vou clamar. Ele clamou, Deus deu vitória. Daqui a pouco nós vamos clamar e Deus vai te dar vitória. Amém? Mas vamos voltar para 2 Crônicas 26, tem mais lições para nós. Vamos lá. 2 Crônicas, capítulo 26. Quem me entende, diga glória a Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 26. Vamos lá. Versículo 5. Porque Deus se a buscar a Deus no dia de Zacarias, sabe nas visões de Deus. E nos dias em que buscou o Senhor, o que Deus fez com ele, irmão? Irmão, você vai prosperar. Você vai ter saúde. Seu casamento vai ser uma bênção. Porque o seu Deus é poderoso. Agora vamos lá. Porque saiu, guerreou contra os filisteus, quebrou o muro de Gate, o muro de Abiné, o muro de Asdod, e edificou cidades em Adod, entre os filisteus. Vamos lá. E agora vamos o 7, ó. E Deus o ajudou contra os filisteus, contra os arábios que habitavam em Gur-Baal, e contra quem? Me ajuda. Quem está ajudando Uzias? Deus. Volta no começo do versículo 7. E Deus o quê? Quem é que está te ajudando? Por que eu cheguei até o final do ano, pastor? Porque Deus me ajudou. Amém? Quem foi que ajudou Abraão? 75 anos.
Deus falou, Gênesis 12, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, vai para a terra que eu te mostrarei, far-te-ei uma grande nação, abençoar-te-ei, engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, quem te abençoar será abençoado, quem te amaldiçoar será amaldiçoado. Tá bom, senhor? Estou saindo. Saiu. 75 anos, Sara 65, e começou a andar. 75, 80, 85, 90, 95 anos. Alguém podia falar, Abraão, esquece, Abraão, você não vai ser pai, não. Abraão, esquece, Abraão. Você não vai ser, não. A Bíblia diz em Gênesis capítulo 21, quando Abraão completou 100 anos, ele foi pai de Isaac. De 75 para 100, quantos anos? Quantos? 25 anos. 25 anos o diabo gritando na orelha de Abraão. Pode esquecer isso aí. 25 anos o diabo gritando. Ei, pode esquecer, essa promessa não é para você não. Olha Sara, 95, vai ser mãe de jeito nenhum. Só que Paulo fala em Romanos 4 que durante 25 anos o Abraão permaneceu na presença do Senhor, dando glória a Deus. Você quer ver? Romanos 4:20. Coloca para mim, por favor. Olha isso aqui. Romanos 4:20. Ó, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade. Vamos lá. Mas foi fortificado na fé, dando o quê? Vamos continuando. Vamos lá. Estamos certíssimos de que o que ele tinha prometido também era poderoso para fazer. Então Abraão passou 25 anos no deserto, não passou? Dando glória a Deus. Abraão, você não vai ser pai. Glória a Deus, eu vou ser pai. Abraão, você não vai ter filho. Deus já deu até o nome. Deus falou que o menino vai chamar Isaac. Você não vai, vou. Durante 25 anos, ele foi dando glória a Deus. Irmão, aprenda. Na hora da luta, dê glória a Deus. Teu milagre vai aparecer. Então, a Bíblia diz que o Abraão estava certíssimo que Deus era com ele. Pode passar o céu e a terra, mas a palavra não vai passar. Quer dizer, quem está ajudando Uzias? Deus. Amém, igreja? Quem está te ajudando até hoje? Quem está me ajudando até hoje? É Deus. Se Deus está ajudando, vai ter vitória. Vamos voltar para 2 Crônicas 27, capítulo 26, versículo. Quero entrar na parte principal. Vamos lá. E os amonitas deram presente a Uzias. Seu renome foi espalhado até a entrada do Egito, porque se fortificou altamente. Também Uzias edificou torres em Jerusalém. A porta da esquina, a porta do vale, os ângulos fortificou. Também edificou torres no deserto. Cavou muitos poços, porque tinha muito gado, tanto nos vales como nas campinas. Lavradores, vinhateiros, nos montes, nos campos férteis. Porque era amigo da onde? Toda semente que ele jogava na terra, nascia alguma coisa. Oh, pastor, essa terra está seca. Uzias chegava, cavava a terra, lançava uma semente, daqui a pouco estava nascendo um pé de banana. Estava nascendo um pé de laranja. Estava nascendo um pé de jabuticaba. Mas por quê? Ele era amigo da agricultura. Anda com Deus. Aonde você vai ter presença do Senhor. Ele era amigo da onde? O José era diferente. Onde José colocava as mãos, Deus fazia o quê? Prosperava. José podia estar no deserto, podia estar nas campinas, podia estar em qualquer lugar onde José colocava a mão, prosperava. Mas vamos continuar aqui, pegar na parte principal. Agora, olha isso aqui, versículo 11. Tinha também Uzias um exército de homens destros nas armas, que saíam para a guerra, em tropas, segundo o nome da lista feita por mão de Jeiel, chanceler, Maceias, oficial debaixo das mãos de Ananias, um dos príncipes do rei. Todo o número do chefe dos pais, varões valentes, eram de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro, 307.500 homens, que faziam guerra com força belicosa para ajudar o rei contra os inimigos. E preparou-lhe Uzias para o exército escudo, lança, capacete, couraça, arcos e até fundas para atirar. E o quê? O cara tinha 307 mil. É muita gente. Sabe o que ele fez? Ele começou a preparar a espada para 1, para 2, com escudo. Ô, Uzias, tem 307 mil, você não vai conseguir não. Você não vai conseguir armar todo esse exército. A Bíblia não diz que Deus renova nossas o quê? Você não vê o Uzias parando, não, meu braço está doendo, agora não, esse movimento repetitivo me deu problema nos nervos. Não. Ele está fazendo escudo. Ele está fazendo espada, ele está armando o exército. Irmão, Deus vai te dar uma força sobrenatural. Amém? Deus te dá uma capacidade sobrenatural, mas tudo isso porque Uzias está buscando a Deus. Aí, olha o versículo 15 agora, vamos lá. E também fez em Jerusalém máquinas de invenção de engenheiros,
que estivesse diante das torres e nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras, e voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou o quê? Amém? Me ajude a pregar. Quem é que está ajudando ele? Não é Deus? Mas que Deus que está ajudando ele? Não é o nosso Deus? Você quer ver uma coisa? Salmo 64, versículo 4. Vamos lá. Salmo não. Isaías 64, 4. Desculpa. Vamos lá. Isaías 64, 4. Quem é que está ajudando ele? Isaías 64, 4. Ó. Porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com os ouvidos se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Quer dizer, enquanto Uzias está buscando a Deus, Deus está trabalhando para Uzias. Enquanto Uzias está buscando a Deus, Deus está ali, ó, cercando a vida de Uzias, que a Bíblia diz que tem lugar que ele nem pisou e as pessoas estão sabendo que ele está lá. Tem lugar que ele nem pisou e alguém está mandando presente. Ué, mas está mandando presente para mim? É, Uzias, porque o teu nome chegou aqui. Deus está trabalhando na tua vida. É esse Deus que está ajudando Uzias. Salmo 89, verso 13. Salmo 89, verso 13. Quem é o Deus que está ajudando Uzias? Salmo 89, versículo 13. Vamos lá. Ó, tu tens um braço poderoso, só até aí. E o que mais? Uzias, você vai perder essa guerra. Não vou. Uzias, o inimigo vai te matar. Não vai. Por quê? Porque o Deus que está me ajudando, ele tem um braço poderoso e forte. Não é o meu Deus, não é o seu Deus? A Bíblia diz, operando o Senhor? Se Deus é por nós, quem será contra? Olha aqui, ó. Olha o Deus que está ajudando. Tu tens um braço poderoso, forte, é a tua mão, elevada é a tua destra. Quando vir uma luta, uma dificuldade, lembra disso. Deus, o teu braço é forte e poderoso. Amém? Está aqui. Vamos continuar. Salmo 86, versículo 8. Vamos lá. Quem é o Deus que está ajudando ele? Salmo 86, versículo 8. Entre os deuses não há semelhante a ti, Senhor. Nem há obra nem há obras como as tuas. Versículo 10. Porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és Deus. Olha o salmista. Senhor, vamos lá. Porque tu és grande e opera maravilhas, só tu és. Acabou. Por isso que quando Elias estava diante do profeta de Baal, o Elias não temeu. Pessoal, faz um altar para Baal, que eu vou fazer um altar para Deus. Ah, Elias, o Baal vai responder e você vai... Não, não vou não. Elias sabia, só existe um Deus. Não existe outro. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade. Por isso que Uzias está crescendo tanto. Uzias acreditou nessa palavra. Volta a falar de Davi. Por isso que Davi foi para cima do gigante sem medo nenhum. Davi sabia, o meu Deus é poderoso, não tem Deus como tu. É esse Deus que está operando na sua vida. Você crê nisso? Agora vamos voltar para 2 Crônica 27, 26 lá, vamos lá. Aí ele diz, foi maravilhosamente ajudado, né? Só que aí vem a parte que é triste da história desse homem. Vamos lá. 26, 15. Também fez em Jerusalém máquina de invenção, os engenheiros, que estivessem nas torres, nos cantos, para atirarem flechas e grandes pedras. E voou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Mas havendo já se fortificado, exaltou o coração, até se corromper, porque transgrediu contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, varões valentes. Resistiram ao rei Uzias e disseram a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas o sacerdote, filho de Arão, que são consagrados para queimar incenso, sai do santuário, porque transgrediste, e não será isso para a honra da tua parte, do Senhor Deus. Então Uzias se indignou e tinha o incensário na sua mão para o queimar o incenso. Indignando-se ele, pois contra o sacerdote, a lepra lhe saiu à testa perante o sacerdote na casa do Senhor, junto do altar da onde? Do incenso. Por quê?
Quer dizer, o que acontece? Ele se achou muito grande, e estava grande mesmo, muito poderoso, estava poderoso. Só que toda a grandeza e todo o poder era Deus que estava o quê? Dando. Toda a grandeza que Uzias tinha, todo o poder, ele esqueceu que veio da mão de quem? Do Senhor. Um dia ele foi subir no altar e fazer algo que Deus não mandou ele fazer. Não, mas eu quero fazer. Ele foi lá. Quando ele chegou lá, o sacerdote repreendeu. Uzias, não oferece incenso no altar, não, porque isso daí não é a sua competência. Deixa para os consagrados, deixa para os levitas fazer. Ele ficou indignado. Naquela hora, a Bíblia diz que saiu uma doença na testa dele. E pelaquela doença ele perdeu a vida. Quer dizer, ele esqueceu que todo o poder que ele tinha, que toda a força vinha do Senhor. Já leu Ezequiel 16? Vamos lá, Ezequiel 16. O que fala sobre isso? Ezequiel, capítulo 16. O versículo é o 6, pessoal. Ezequiel, capítulo 16, versículo 6. Ezequiel 16, 6. Está escrito assim, ó. Passando eu por ti, vi-te manchada no teu sangue. E disse, ainda está no teu sangue, vive sim. Disse, ainda está no teu sangue, vive. Eu te fiz multiplicar como o renovo do campo. Cresceste, te engrandeceste, alcançaste grande formosura, avultaram os seios, cresceu o teu cabelo, mas estava nu e descoberta. Passando eu por ti, vi-te. E eis que ao teu tempo era tempo de amores. Estendi sobre a ti a orelha do meu manto, cobri a tua nudez e dei juramento. Entrei em concerto comigo. Vamos lá. Diz o Senhor, e tu ficaste sendo minha. Então te lavei com água, te enxuguei com teu sangue e te ungi com óleo. Também vesti de bordadura e te calcei com pele de texugo. E te cingi de linho fino e te cobri de quê, irmão? Olha aqui. Deus está falando aqui, o Ezequiel está falando, daquela pessoa que Deus acha, ele não tem nenhuma roupa direito para vestir. Ele não tem nada. Aí Deus vai abençoando, amém? Aí aquela pessoa vai crescendo, aquela pessoa estuda, se forma, tem uma formação, trabalha, está ganhando bem agora, está com uma vida razoável. De repente a pessoa pensa, não, eu me esforcei, pastor. Eu estudei até de madrugada, glória a Deus. Não, mas eu fiz curso, li muito, glória a Deus. Mas se não fosse Deus na tua vida, nada tinha acontecido. Ou não é verdade? A Bíblia diz em Atos 16, 25, é Ele que dá o ar que eu e todas o quê? Uzias esqueceu, irmão. Uzias esqueceu que todo o poder que estava na mão dele, que tudo, era Deus, irmão. E ele se achou, ele se achou de um jeito de entrar lá e fazer o que ele quer. De entrar lá e fazer o que ele... Não, amado. O Senhor está dizendo, quando eu te achei, vamos voltar aqui, volta nesse versículo 10, por favor. Olha aqui, ó. Também te vesti com bordadura, e te calcei com pele de texugo, que era coisa, e te cingi de linho fino, e te cobri de quê? Roupa. Já contei para vocês, isso há 20 anos atrás, 21 anos atrás, o meu pastor me chamou para ser obreiro. Eu queria ser obreiro. E meu pastor me chamou. Marcelo, vamos ser obreiro, a igreja está começando aqui, eu preciso de obreiro. Você quer ser obreiro? Eu falei, eu quero. Então, compra um terno preto, uma gravata preta, uma camisa branca. Eu falei, pastor, não tenho não. Não tenho condições de comprar. Não, pode comprar no mais barato. Eu falei, mas nem no brechó. Não. Não tinha não. Aí o pastor falou, o que você tem? Eu falei, pastor, eu tenho uma camisa amarela. Eu não usava camisa social, só camiseta. Tenho uma camisa amarela, é a única que eu tenho. E calça, tem uma marrom. De veludo ainda. Dá risada não, irmão. Aí o pastor falou, serve. E sapato? Falei, pastor, sapato só tem um cinza. Aí o pastor falou, então eu vou te dar uma gravata para combinar com o sapato. Me deu uma gravata cinza. E o pastor queria que eu ficasse aqui, ó, na frente do... Você é para ficar aqui. E eu todo. E ele me deu uma gravata, só que a gravata era curta. A gravata, quando eu fiz o nó, ela ficou aqui. Era a única que eu tinha. E eu estava lá servindo a Deus com toda a alegria. Só que aí Deus começou a me prosperar, começou a abençoar. Fui lá e comprei meu primeiro terno. Meu irmão, não dormi. Cheguei em casa, coloquei o terno, não dormi, que no outro dia, cheguei na igreja de terno, ó, eu saí da rua assim, ó. Meu Deus do céu. E nunca tinha tido um terno, irmão. Tudo alinhado, terno direitinho, sabe? Aquele terno bem arrumado. Fiquei na frente do altar, ficava assim, fazia questão.
Aí hoje, irmão, Deus está dizendo, tem até roupa de seda. Eu não tenho não, tá? Mas Deus tem até roupa de seda. E está reclamando. Que roupa que você vai hoje? Deixa eu ver aqui. O seu Elias está aí? Não, acho que ele vem mais tarde. Está que nem o seu Elias. Que roupa? Tem 60 camisas no guarda-roupa. Irmão, não esqueça não, irmão. Que tudo que eu tenho, que você tem, é Deus que está dando. Uzias esqueceu, irmão. Uzias é doido, irmão. É doido. Está pensando que o poder é dele. O Senhor está dizendo, eu te vesti de linho fino e te cobri de quê? De seda. Mas o Senhor continua falando. Olha o 11, irmão. E te ornei de enfeite. E te pus bracelete nas mãos. E um colar de roda no pescoço. A irmã coloca uma roupa e coloca um colar para combinar com um sapato. Bonito. Tá de colar hoje? Aí, tá vendo ali? Ó? Coloca lá e não, isso aqui não está combinando, não, isso aqui tem que combinar com isso e aquilo. Deus está dizendo, eu te dei, diga glória a Deus. Aí ele vai mais, o 12. E te pus uma joia na testa e um pendente aonde? Aqui, tinha aqueles brincos que de vez em quando fica verde. Agora tem um de ouro. Não, a correntinha. Você quer uma correntinha? Só se for de ouro. Amém, glória a Deus. Não, eu tenho uma de ouro, glória a Deus. Eu não tenho não, eu tenho uma de ouro, glória a Deus. Mas quem é que te dá? Não é Deus? Ou não é? O Senhor está dizendo aqui, ó, te pus uma joia na testa, um pendente nas orelhas. Continua, uma coroa de glória na cabeça. As pessoas olham para você e vê o brilho do Espírito Santo na tua vida. Essa coroa de glória onde? As pessoas olhavam para Moisés e viam um brilho no rosto dele. E Moisés desceu do monte, o rosto dele brilhava. Eu gosto dessa parte. Moisés desceu, o rosto dele estava brilhando. Mas a Bíblia diz que alguém olhava e olhava para o chão. Não dá. Por que as pessoas não estão olhando para mim? Moisés, teu rosto está brilhando. A Bíblia diz que o rosto dele brilhava e ele não sabia. Porque quem tem, não sabe que tem. E quem diz que tem, não tem nada. Quem tem, não sabe que? E quem tem? Eu tenho. Tem nada. Mas aí, versículo 13, vamos para o 13. Assim foste ornada de ouro, de prata. A tua veste foi de linho fino e de seda, vamos lá. A bordadura nutriste de flor de farinha, de mel e de óleo, vamos. E foste formosa em extremo, e foste próspera, até chegares a ser o quê? Me ajuda, a sua vida hoje não está melhor do que quando você chegou na igreja? Ou não está? Não está melhorando a cada dia? Irmão, tem mês que não sobra, mas Deus não deixa faltar. Pastor, não está sobrando, mas o Senhor também não está deixando. O Senhor diz, eu te prosperei, ainda te fiz ser rainha. Olha que coisa. Para os homens, ainda te fiz ser rei. Sabe, eu costumo falar, né? Eu estou aqui nessa igreja. Aí eu estou aqui, não, irmão, quem manda nessa igreja aqui sou eu. Aqui quem manda, aquele escritório, aqui dentro tem um escritório. Aqui ninguém entra, meu irmão. Irmão, isso aqui não é meu não, isso aqui é de Jesus. Amém? Não, aqui ninguém entra, aqui ninguém mexe. Ó, aqui, ó, nesse escritório aqui, ó, isso aqui é do pastor, aqui ninguém entra, irmão. Irmão, isso aqui não é meu não, irmão. Ali tem uma mesinha, o dia que você quiser entrar lá, você pode entrar. Ali tem uma mesinha, tem uma mesa, né? Tem um lugar para descansar um pouquinho, tem uma mesa que eu sento ali, tem um computador que eu preparo a palavra. Mas aquilo ali não é meu não, irmão. Aquilo ali é do Espírito Santo. Amanhã eu saio, vem outro pastor e ele toma conta de lá. Tem gente que pensa que é dona. Uma vez eu coloquei uma irmã para cuidar do altar da igreja, e eu coloquei a irmã não deixava mais ninguém subir no altar. Não, aí não. Oxi, irmã, por que você não está no altar? A irmã que não foi aqui não, tá? Foi outra igreja. A irmã que o senhor colocou lá não deixou subir não. Irmão, nada é nosso, tudo é dele. Amém? Tudo é dele, irmão. Uzias esqueceu disso. Ele foi rei porque Deus colocou ele em cima. Deus o ajudava. O Davi, quem era Davi, irmão? Davi era tão desprezado que nem o pai lembrava dele, irmão. Um dia Samuel chegou e falou, Davi, eu vim aqui ungido um dos seus filhos. Davi tinha 8 filhos. Davi falou, tem 7 aqui. 7? O Samuel não sabia. Passou os 7 filhos. Deus falou, não é esse, não é nenhum deles. Quando acabou os filhos, o que aconteceu? O Samuel chegou lá. Ô Jessé, acabaram os filhos? Porque não tem mais ninguém. Acabaram os filhos? Tem mais um, mas esse aí tá lá. Não, manda chamar que Deus está mandando esse. Aí Deus pegou e ungiu Davi. Davi não era
quem eu era, irmão? Nós não éramos nada. Amém, igreja? Ah, pastor, eu sou um doutor, amém? Eu sou um advogado, sou isso. Não é nada, irmão, nós somos ovelhas do Senhor. A Bíblia diz que nós somos pó. Mas lá, 14. E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória. Amém? Vamos ler novamente? Vamos lá? E correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita e por causa da minha... Rapaz, que coisa. Rapaz, onde Uzias chegava, Uzias, olha, eu sou o rei Uzias, rapaz, a gente ficou sabendo que você é o poderoso, a gente ficou sabendo que você é isso e aquilo, e o cara começou a se exaltar. Deus está dizendo, é por causa da minha glória. Diga glória a Deus. Tudo que eu tenho, que você tem, é por causa da glória de Deus. Tudo é por causa da glória. Olha, vamos lá. Ó, correu a tua fama entre as nações, por causa da tua formosura, pois era perfeita por causa da minha glória, que eu tinha posto sobre ti, diz o Senhor. Quer dizer, que Deus está dizendo, ô Uzias, esse poder foi eu que coloquei, Uzias. Ô Davi, essa coroa que está na tua cabeça, foi eu que coloquei. Ô Esther, você só está aí porque eu coloquei, Esther. Ô Débora, você é juíza porque eu te dei poder. Amém, igreja? Aí tira o nome dessas pessoas e coloca o teu. Coloca o meu. Nós só estamos aqui porque o Senhor nos deu vida. Não é verdade? Nós só estamos aqui porque Deus é poderoso. E aí, versículo 15, agora vamos lá. Mas confiaste na tua formosura. A gente confia. Quer dizer, a gente pensa que é o nosso braço, não é o meu. Eu sei um exemplo, eu sei pregar. Ah, não, mas eu vou lá, eu sei pregar, eu sei cantar, eu sei fazer o culto, então vai ser uma bênção. Não, a Bíblia diz que um planta e o outro colhe. Quem dá crescimento é Deus. Não é pastor que dá crescimento, não. Não é louvor bonito que dá crescimento na igreja, não. Não é instrumento de última geração que dá crescimento na igreja, não. Quem dá crescimento na igreja é o Espírito Santo. Amém? É ele que dá crescimento. Paulo diz, um planta, outro colhe, mas quem deu crescimento? Quando a gente pensa, não, é onde eu vou cresce, onde eu vou as coisas mudam. Aí Deus fala assim, então a partir de agora não vai pegar mais, não vai crescer mais. Quem dá crescimento é Deus, irmão. Mas confiaste na tua formosura e te corrompeste por causa da tua fama. Tem gente que se você der poder para ele, ele se corrompe. Tem gente que você quer dar alguma coisa para ele. Um exemplo. Hoje é o irmão João que vai fazer isso. O irmão João todo domingo está no altar. O domingo que você tira o irmão João do altar, ele já fica de cara feia, já fica zangado. Meu irmão, para com isso. Os humilhados não serão o quê? Não é verdade? Mas tem gente que não. Não, eu tenho que aparecer. Eu gosto muito de João Batista. João Batista, a roupa dele não era muito bonita, não. Era de pele de camelo. Ele comia mel e gafanhoto. Mas um dia chegaram, João, o senhor batizou Jesus, batizei. E você nem sabe. Agora Jesus está batizando mais pessoas do que você. Sabe o que João falou? É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aí perguntaram para Jesus, quem é João Batista? João Batista, deixa eu te falar, nascido de mulher, não tem ninguém maior do que ele. Quer dizer, um reconheceu a glória do outro, irmão. Você quer ver a nossa vida mudar? Quando nós reconhecemos que é o Senhor que dá tudo. Que é o Senhor que faz tudo, mas confiaste na tua formosura. E te corrompeste por causa da tua o quê? Tem gente que não pode. Se tiver muita coisa, ele se corrompe. Ele larga, ele faz isso, ele faz aquilo, ele vai embora. Para com isso. Por causa da tua fama, vamos continuar. Paz para mim. E prostituíste a todo que passava para seres o quê? Para seres suas. Olha o 16. Tomaste das tuas vestes, fizeste lugares altos adornados e diversas cores, e este prostituíste sobre eles tais coisas que para vierem nem há de vir. Tomaste das tuas joias de enfeites que eu te dei, e o meu ouro e a minha prata, fizeste imagem de homens e te prostituíste com elas, irmão. Quer dizer, Deus está dando algo para glorificar o nome dele, Deus está dando algo para exaltar o nome dele, e a pessoa pega para fazer outras coisas. Não. Amém, igreja? O que Deus está te dando é para glorificar o Senhor. O que Deus está te dando é para louvar a quem? Ao Senhor. Puxa, seu casamento é uma bênção, né? Glória a Deus. Puxa, sua casa é uma bênção, né? Glória a Deus. Puxa, hoje você está bem, né? Glória a Deus.
Amém? Você terminou a faculdade? Glória a Deus. Hoje você tem um emprego bom? Glória a Deus. Amém? Quando a gente começar a trazer a glória para nós, acabou. Uzias que trazer a glória para ele. Quer dizer, é a pessoa que vai se prostituindo. Deus vai dizer, eu dei joia, eu dei ouro para você, eu dei prata. O que você está fazendo? Se prostituindo com o que eu dei? Está que nem o povo lá do Egito. Deus tirou aquele povo do Egito e falou para Moisés, fala para Faraó, quero ouro para o meu povo. Faraó pegou o ouro dele e deu para o povo. Sabe o que o povo fez? Caminhou com aquele ouro de Faraó. Quando chegou lá em Êxodo 32, e Moisés subiu no monte, o povo fez um bezerro de ouro e começou a adorar o bezerro com o ouro que Deus tinha dado. Faraó ficou nervoso. Sabe o que Deus falou? Vou destruir todo esse povo. Irmão, estou terminando a mensagem. Tudo que Deus está te dando é para a glória dele. Amém. Começa a glória. Isso aqui é tudo para a glória do Senhor. Esse é um carro. Pode ser novo, pode não ser, mas é para a glória de Deus. Amém. Alguém chega na minha casa não tem luxo não, minha casa é bem simples, que você tem. Prosperidade é dom de Deus, mas nada é para mim. Quando eu faço alguma coisa para essa igreja, não é para mim não, irmão, é para a glória de Deus. Puxa, o pastor mudou isso na igreja, o pastor mudou aquilo na igreja, o pastor fez isso, fez aquilo. Nós fizemos umas manutenções de todos os ar-condicionados, que não pode, isso aí faz mal para a saúde, tem que estar limpo, tem que estar higienizado, tem que estar tudo direitinho. Nós vamos arrumar agora da escolinha, tem que fazer tudo, mas não é para mim não, meu irmão, é para a glória de Deus. Tem gente se prostituindo. O Uzias se prostituiu, irmão. Ele pegou o poder para ele. Aí a Bíblia fala, onde está marcado aqui? Versículo 18. E tomaste as tuas vestes bordadas, e te cobriste, e o meu óleo e o meu perfume me puseste diante delas. Quer dizer, Deus deu o perfume. Usava avanço. Hoje está usando, vamos lá, vamos ver. Usava avanço, espera aí. Hoje está usando. Hoje está usando Lily e está lá. Foi Deus que te deu, rapaz. Tomar banho, né? Foi Deus que te deu. Né? Eu usava Axe. Alfazema. Hoje está usando aí um perfume caro. Glória a Deus. Está usando um perfume bom. Olha, está vendo como eu estou cheiroso? Isso é Deus, irmão. Ou não é Deus? Não é Deus. É Deus, irmão. Amém, igreja? É Deus. Quem nós somos sem Deus, irmão? Quem que você é? Quem eu sou sem Deus? Bom, a Bíblia diz que Deus olha para nós e lembra que nós somos pó. Ou não somos? Somos. Acabou. Não, eu só compro se for como que é? Umas camisas cara, algodão egípcio de 10 não sei quantos fios. Aí morre e enterra com aquilo lá mesmo. Dá os 10 fios pro caixão. Que você tenha o melhor, mas tudo é para Deus. Amém? Que essa igreja tenha o melhor, mas tudo é para Deus, irmão. Que você tenha que a sua casa seja uma casa abençoada, mas tudo é para Deus. Ou não é? Tem gente se corrompendo. Uzias, sabe o que aconteceu com ele? Ele ficou doente. E quando ele ficou doente, ele se afastou da casa do Senhor. A Bíblia diz que ele morreu leproso, longe da casa do Senhor. Tem gente leproso longe. Não faz isso não. Deus, eu errei, eu falhei, mas agora eu te peço perdão. Diga glória a Deus. Agora eu sei que eu não sou nada, Senhor. Não tenho nada. Não tenho nada. De vez em quando eu ando na rua, alguém, pastor Marcelo, tudo bem? Eu tava num lugar longe, longe. Aí eu andei na rua, aí alguém, pastor! Mas num lugar longe. Pastor! Falei, meu Deus do céu, já me acharam aqui. Aí eu olhei, tudo bem, pastor? Tudo bem. O senhor não é o pastor do YouTube lá de São Paulo, não sei do quê? Falei, sou. Pastor, a gente assiste seu culto aqui no lugar longe. Aí eu podia falar, rapaz, eu tô, hein? Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Eu estava lá em Curitiba, Paraná, e eu liguei a televisão na Rede TV. Eu estava passando lá. Nós gravamos um programa de televisão, né? Esse programa passa no Paraná. Aí eu liguei lá na casa da minha cunhada. Quando eu cheguei, falei, olha eu. Aí meu cunhado, olha você lá na televisão. Eu falei, é Deus. É Deus, irmão. Quem eu sou, irmão? Quem eu sou?
Não sei nem falar. Não sei se você percebeu, se tem alguma pessoa boa de português aqui, você vai ver, o pastor fala tão errado, eu falo, nós vai, nós vem, nós fumo. Eu sou assim, irmão. Vou chegar aqui, não, irmãos, deixa eu falar para você no resplendor. Eu não sei fazer isso não, irmão. Não faz isso não. Ô pastor, prega aquela palavra assim. Minha palavra é essa, irmão, é arrozinho com feijão. Joga uma farinha em cima, mistura, um baião de 2 e a gente come. Palavra. Nós não somos nada, irmão. Eu vejo o missionário R.R. Soares, um homem tão usado por Deus, o pastor Jaime, pessoas tão capacitadas, tão simples, tão simples. Quando eu vejo essas pessoas, eu fico com vergonha de mim. Falei, Jesus, de vez em quando a gente é meio orgulhoso. Quem nós somos, irmão? Guarde essa palavra. Tudo que você tem é Deus que está te dando. Amém? Não se corrompa como Uzias, não. Deus, quanto mais o Senhor me der, mais eu vou ser humilde. Quanto mais o Senhor me abençoar, mais eu quero fazer como João Batista, que o Senhor cresça e que eu diminua. Aí você vai orar e vai ter poder de Deus na tua vida. Amém, igreja? Você entendeu o recado do Espírito Santo? Aplauda bem forte o nome de Jesus. Aplaudimos a Ele, igreja. Ô glória, ô glória. Vamos fazer uma oração? Fique de pé, por favor. Quero orar com você, tá bom? Diante dessa palavra, fechando teus olhos, abrindo teu coração, se colocando diante de Deus, se apresentando para Deus agora. Ó nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, eu não sou nada, Jesus. Eu quero te